A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números e hoje vamos meditar no capítulo 3. Os versículos serão o primeiro, o segundo e o terceiro e depois os versículos 5, 6 e também o 7. Onde a Bíblia nos diz: estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito Nadab, e depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. O versículo 5 diz: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirva, e tenha cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nesta caminhada pelo capítulo 3 do livro de Números, livro este, e conforme já relatei na primeira reflexão do mesmo, traz uma série de registros aonde ele enumera e classifica aí a organização das coisas, sagradas do Senhor. E neste capítulo 3 nós vemos que o Senhor vai trazer aqui primariamente a relação da família de Arão como sendo uma família ungida para o sacerdócio. O sacerdócio da igreja do Antigo Testamento era passado de geração para geração e só poderia exercer o sacerdócio quem fosse da descendência de Arão. Por isso o Senhor classifica dizendo que aqui Arão e os seus descendentes foram consagrados ou ungidos para administrar o sacerdócio. O texto vai dizer ainda que 2 dos filhos de Arão, nesta ocasião, já haviam morrido no serviço do templo por causa da falta de cuidado com as coisas sagradas do Senhor. E aqui, para um pouco mais adiante, no versículo 5 a seguir, nós vamos ver também algo interessante, pois a Bíblia diz que o Senhor orienta Moisés dizendo que a tribo de Levi seria colocada diante de Arão e dos seus filhos, que seriam os sacerdotes, para o servirem, ou seja, a tribo de Levi estaria a serviço de Arão e também a serviço do templo, pois a Bíblia diz que eles chegariam diante de Arão para o servir e para a guarda de toda a congregação e também dos utensílios do templo, da congregação dos filhos de Israel. Então vejamos que o Senhor separa uma tribo inteira para estarem auxiliando a
Arão e a sua descendência no serviço do templo. Isso, irmãos, é algo maravilhoso, porque nós vemos que a tribo de Levi era uma tribo que foi separada por Deus para o serviço santo. Isso nos demonstra que, ao longo da história, Deus separa pessoas para o serviço sagrado. E o que me chama a atenção é que, neste serviço, o Senhor, ele separava essas pessoas e ele tinha uma preocupação de organizar um meio para que estas pessoas pudessem sobreviver. Sabe o que eu aprendo com isto? É que todas as vezes que Deus ele separar alguém exclusivamente para o ministério, Deus vai sustentar esta família. Vejamos que aqui no capítulo 3 do livro de Números, Deus deu uma estratégia para que começasse o serviço no templo de forma que a tribo de Levi não precisasse trabalhar para o seu sustento em outra atividade que não fosse o serviço da adoração e do culto da igreja do Antigo Testamento. Qual era a estratégia que Deus utilizou? Deus orientou o povo que todo primogênito que nascesse, fosse ele de animal ou de pessoas, seriam do Senhor. Todo primogênito seria de Deus. Logo, o Senhor disse ao povo através de Moisés que os levitas, a tribo de Levi, iria substituir os primogênitos do povo de Israel, das demais tribos, nesta situação, ou seja, eles seriam dados ao Senhor em resgate pelo primogênito, ou seja, o primogênito das pessoas das demais tribos de Israel que pertenciam ao Senhor, porque Deus, quando os tirou do Egito, poupou as suas vidas quando matou os primogênitos da tribo dos egípcios. Então, agora, os primogênitos de Israel pertencem ao Senhor. Então, eles deveriam agora serem entregues ao Senhor para a exclusiva atividade divina, mas Deus, para deixá-los aos cuidados das suas famílias, estabelece que eles seriam substituídos pelos levitas. Então, assim, o Senhor estabelece, e nós vamos ver mais uma vez a contagem, ou seja, de cada tribo o Senhor vai, nesse capítulo 3 de Números, enumerar a quantidade de primogênitos que havia em cada família. E assim o Senhor vai levantando estas pessoas. E nós vamos ver que após terminar esta contagem ali dos primogênitos, vai se chegar a um número, e cada pessoa teria aí um valor para que fosse entregue junto com esta pessoa uma oferta ao Senhor. E assim começaria então os levitas a ter o seu sustento para o serviço da obra. O que eu quero é que nós tenhamos como um aprendizado para esta reflexão é: primeiro, Deus separa e unge pessoas. Nós lemos aqui que a descendência de Arão fora ungida para servir o Senhor. Nós lemos aqui que a tribo de Levi foi separada pelo Senhor para estar
auxiliando Arão e então exercendo as atividades no templo, na adoração. E nós então concluímos que quando Deus faz esta separação, quando Deus unge alguém para este serviço, Ele a sustenta, Ele cuida das suas necessidades cotidianas, porque Ele não seria injusto para com nenhum de seus filhos. Deus abençoe a sua vida. Se você é alguém que é escolhido por Deus para servi-lo exclusivamente, tenha certeza de que Ele proverá o recurso necessário para a sua sobrevivência. Deus não deixa os seus filhos perecerem, mas Ele cuida de cada um de nós. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz do Senhor esteja reinando no seu coração.